Uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando agora mais um trimestre, terceiro trimestre de 2024, a lição da CPAD, a lição de adultos. Esse trimestre nós vamos estudar o Deus que governa o mundo e cuida da família. São temas muito palpitantes, comentados pelo pastor Silas Queiroz, homem de Deus. Ele é do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, é também jornalista, bacharel em Teologia e Direito, é procurador-geral no município de Ji-Paraná, em Roraima. Então é um homem muito bem preparado para nos ensinar. Nós vamos estudar 13 lições, aparentemente, com certeza, muito abençoadoras. A primeira lição vai falar sobre as duas importantes mulheres na história de um povo, o livro de Ruth. A terceira lição, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. A lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, né? Depois vamos estudar o livro de Esther, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, a resistência de Mardoqueu, a conspiração de Amã contra os judeus, o planejamento, o plano de livramento e o papel de Esther, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, denúncia e livramento, e Esther, a portadora das boas novas. Essa é a lição de adultos do terceiro trimestre de 2024. Creio que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Você sabe que a CPAD, ela agora aqui em São Paulo, ela está num novo endereço, está na Rua João Tobias, 360, no Belenzinho. Ali você compra materiais evangélicos para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Procure lá pastor Jefferson, Moisés, a Berenice e toda a equipe e adquira o seu material. Lá tem muitos livros bons, comentários bíblicos, bíblias de estudo maravilhosas. É uma bênção. Também no novo templo, e a CPAD, essa João Tobias, é do lado, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. No térreo do novo templo também tem a livraria da associação, né? Ali você procura o pastor Silas, o Alex, ali você também compra materiais evangélicos, compra bíblias, harpas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a livraria online, a Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro direto aqui do canal. Então, quando você compra online com o pastor Fernando, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal. Além disso, aqui embaixo tem o número do nosso Pix, né? O nosso número de celular. Se você puder, e contribua conosco, né? Nos ajude a manter este projeto de pé, tá bom? Tem aí o nosso e-mail também, se você quiser ser um patrocinador, entre lá no e-mail albrunoll, @yahoo.com.br, e ali nos chama no privado e a gente vai conversar. Você pode anunciar aqui os seus produtos, ser um patrocinador, tá bom? Não se esqueça, obviamente, de deixar aqui embaixo o seu gostei, deixe aqui embaixo o seu comentário sobre essas aulas, participe, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Isso é muito importante, você incentivar outras pessoas também a se inscreverem no nosso canal. Vamos então dar uma olhada na primeira lição, né, do dia 7 de julho de 2024, duas importantes mulheres na história de um povo, na história do povo de Israel. Texto áureo, Ruth 4 e 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor,
que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Obviamente que as mulheres, elas são fundamentais nesse projeto de Deus para a salvação da humanidade. Vamos lá, a leitura bíblica em classe, Ruth 4, do versículo 13 ao 22, e o livro de Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Aqui nós vamos dar uma panorâmica dessas duas mulheres. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esther, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso, a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Conforme já falamos, o comentarista é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação de Imprensa da CGADB, bacharel em Teologia e Direito, jornalista, procurador-geral, enfim, um homem capacitado para nos ensinar. A palavra-chave é mulheres, mulheres, a rainha da terra, as mulheres. E aí ele começa: Ruth e Esther são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, para mostrar a importância que elas tiveram. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes.
que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. Já a segunda mulher, a segunda história, aconteceu na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 antes de Cristo. Então essa história já da Esther já vem depois do cativeiro babilônico. Ruth e Esther viveram em épocas diferentes, circunstâncias e contextos diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Quais são elas? Fé, uma virtude, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Veja como é importante. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Então, essas mulheres ajudaram e contribuíram grandemente na preservação do povo judeu. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então, são exemplos de mulheres que nós vamos estudar, mulheres maravilhosas. Vamos lá no Salmo 147, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Salmo, eu sempre uso a Bíblia de Estudo Pentecostal e a Bíblia na Nova Tradução da Linguagem Hoje, tá? Então, eu vou mesclando. Essas Bíblias você acha tanto na livraria online do Aprovix, do pastor Fernando, quanto na livraria da associação e também, obviamente, na que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, veja que Deus se agrada daqueles que o temem. Outro versículo, 1 aos Coríntios 10, verso 31. Primeira aos Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos ou fazemos deve ser para a glória de Deus. E Hebreus 11, 6, poderíamos citar de cor e salteado, mas diz assim: sem fé, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. São aí as primeiras referências, né, da nossa introdução. Vejamos a Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Lembrando que Jesus Cristo viria da linhagem de Davi. Primeiro, Ruth, uma moabita, descendente de Moabe, filha da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Tá? Então, nós temos aí já um problema, relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Tá? Então, eles não se davam com os israelitas. Juízes, capítulo 11, versículo 17. Juízes é logo aí depois de Josué. Juízes 11, 17. Certamente você, professor, com os seus alunos, vocês vão ler as referências, né? Diz assim: Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, Juízes 11, 17. Eu estou lendo Juízes 11, 17. Rogo-te que me deixes passar pela tua terra, porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas,
o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Os moabitas eram hostis à nação de Israel, não deixaram eles passarem pelas terras deles, né? Os moabitas habitavam a leste do Mar Morto, que é a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Números, eu vou ler na linguagem de hoje, Números 25, versículos 1 e 2. Números 25, versículos 1 e 2. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas eram dadas à prostituição. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. Eles misturavam sexo com religião. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Então, eles se prostituíam tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Negando ao Deus de Israel, negando a fé no Deus de Israel. Tá? Então, eram um povo, os moabitas, muito ligados à idolatria e à imoralidade sexual. E aí Ruth, né, pertencia a este povo. Tá? Era de todo improvável, não havia possibilidade lógica de que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Tá? Então, ela acabou se tornando parte da descendência de Jesus, né? Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, nós sabemos disso. Os caminhos de Deus estão muito acima da nossa compreensão. Isso aí é a mais pura verdade. Deus, ele é soberano, conforme está em Jó 42:2, né? Bem sei que tudo sabes, tudo podes, né? Deus faz do improvável provável e do impossível possível. Isso quando nós cremos em Deus, quando nós cremos nele, quando nós o tememos e quando nós o obedecemos, sem impor nenhuma condição para Deus. Então, Deus é capaz de fazer coisas tremendas quando nós depositamos a nossa fé nele. Tá? Isso é muito importante. Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Então, Ruth era moabita. 2. A família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que havia na terra de Israel. Então, ela entra numa família, ela vai fazer parte de uma família belemita, de uma família da nação de Israel, né? E aí quem compunha essa família? Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quelion. Tá? Eram o pai e a mãe e os 2 filhos. Depois de algum tempo na terra dos moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, que é o mais velho. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. E aí, viúva e sem filhos, né? Aí está falando da Noemi. Noemi decide voltar a Belém, porque ela teve a notícia de que a fome havia acabado lá em Belém. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com a sua sogra, declarando sua fé no Deus de Israel. Então, a Noemi deu uma possibilidade para as duas voltarem para suas famílias. Elas não tinham filhos, mas a Ruth decidiu continuar com a sogra e voltar com ela para Belém.
Número 3, matrimônio. Isso aqui é um apanhado geral, tá? Depois nós vamos falar mais especificamente a partir da lição número 2, tá? Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica, mostrando um pouquinho aí da história dessas famílias, tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida da moabita. Apegada à sua sogra e disposta a obedecê-la e servi-la, está falando de Ruth, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2:2. Então, Ruth se converte ao Deus de Israel. O casamento dela com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de Obed, né, seu filho, que significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus, né? Então mostra que ela passou a fazer parte da genealogia de Cristo. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então, quando hoje muitas pessoas optam por não ter filhos, a Bíblia mostra o contrário, que gerar filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações, que foi o que aconteceu aqui com a moabita Noemi e Ruth, né? Principalmente no caso a Ruth, que foi ela que gerou Obed. Número 2, agora um apanhado geral sobre a vida de Esther. De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, ou seja, 500 anos depois, né? A Bíblia mostra essa outra mulher notável, que é a Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu, está lá em Esther 2, de 5 a 7. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Então veja que o nome Hadassa já é um nome especial, né? Já o nome persa, aí agora, que lá tinha um nome de origem, de nascença, e tinha um nome, digamos assim, social, né? O nome persa, Esther, Stara, significa estrela, tá? Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Então, Esther havia nascido no cativeiro babilônico, né? Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus na Babilônia permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Então, nem todos os judeus voltaram para Jerusalém. Muitos continuaram vivendo suas vidas normalmente na Babilônia, tá? Mas já havia sido decretada a libertação dos hebreus, né? Lá na Babilônia. De órfã a rainha. Então veja, uma menina sem pai, sem mãe, chega ao posto de rainha lá no Império Persa. Suzã era a capital do novo império, está lá em Esther 1 e 2. Lá viviam Esther e Mardoqueu, o primo dela, dentre milhares de outros judeus. Ela era, a Esther, dotada de rara beleza,
integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por causa da sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Tá? Então, isso aí está tudo registrado. Vasti se recusou, a atual esposa, né, rainha, a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio, em um inequívoco ato da providência divina, né, a mão de Deus. Esté se tornou rainha em seu lugar. Ela foi escolhida para ser a rainha. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Tá? Então, havia um decreto de morte, uma sentença contra o povo judeu. E essa rainha Esther foi quem Deus usou para livrar o seu povo do extermínio. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, né, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Então, Deus trabalhou para livrar o seu povo do extermínio através da rainha Esther. E o tópico 3, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. É importante confiar em Deus, é importante ser fiel a Deus. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, são suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então veja como é importante você estar sempre na presença de Deus, você ser fiel a Deus, você confiar sempre em Deus, e Deus sempre te dará a vitória. Vamos ao tópico número 3, lembrando que nós estamos fazendo nessa primeira lição uma panorâmica da vida de Ruth e da vida de Esther. Depois nós vamos entrar mais em detalhes nas próximas aulas. Mulheres de Deus como protagonistas da história, personagens principais da história, né? O protagonismo feminino, tá? A liderança masculina que fora instituída por Deus, tá aí as referências, Gênesis 1 e 6, Deus deu a autoridade espiritual ao homem, né? Principalmente depois da queda, depois do pecado, né? Mas antes ele já houvera dado e o homem não aproveitou. Mas isso não anulou o propósito de Deus. Tá? A liderança, então, masculina, que foi instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher. Ou seja, a mulher não é um ser de segunda classe. Nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ela ser protagonista da história. Muitas vezes ela é. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Não há essa necessidade. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, elas não se tornaram menos nem mais do que os homens por causa disso, mas elas foram humildes, elas foram usadas por Deus porque elas se submeteram, tá? Elas obedeceram, eram mulheres obedientes. No caso ali, primeiro, no caso de Ruth, a Noemi, ao seu marido, né? E também, no caso de Esther, obediente a Mardoqueu,
e obediente a Deus. Então veja que a mulher, ela se torna protagonista quando ela desenvolve essas virtudes, né? Número 2, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Então Noemi, a sogra, deu testemunho de Ruth. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão, tá? Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o seu lugar, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então as pessoas, elas fazem confusão porque muitas vezes elas não sabem qual é o seu papel. Todo mundo, todas as pessoas, principalmente dentro de uma família, elas precisam saber qual é o seu papel, o que a Bíblia determina, tá? Isso, obviamente, para quem crê na Bíblia, para quem é cristão, né? Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio, o seu bom testemunho. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação do seu primo Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Isso está lá em Esther 2:10. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da Bíblia, conforme Provérbios 29:15, capítulo 30, versículo 17. Então, é dentro de casa, com pai e mãe, com tios, com tias, com família, que o nosso caráter é forjado para enfrentar os desafios da vida. Terminando então a conclusão, só resumindo, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Deus tem missões com mulheres, algumas se tornam conhecidas, têm seus nomes registrados na história, como foi o caso de Ruth e de Esté. Outras mulheres, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixaram de ser importantes e fundamentais, mas nem por isso deixaram de ser importantes. O que seria do patriarca Noé sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que receberam? Você já imaginou Noé sem uma esposa fiel, abençoada, ajudadora? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor, ele olha para o coração. Então Deus está olhando o coração de cada um de nós, a intenção de cada um de nós. Isso é fundamental. Deixa eu fazer uma observação. E assim nós terminamos, obviamente, essa primeira lição, essa panorâmica, essa lição 7 de julho de 2024, sobre as duas importantes mulheres na história de um povo, na história do povo judeu. Só fazendo uma observação, para quem está chegando novo aqui no canal, o nosso objetivo, né, não é trazer além do que já está comentado, tá bom? Eu sei que existem pessoas, professores, teólogos, que têm um vasto conhecimento, não é o meu caso, tá? O nosso objetivo é ler e comentar e acrescentar informações à medida que o Espírito Santo nos concede, tá? Nós não temos a pretensão de ir além do que está escrito, não temos a pretensão de trazer muito mais informações. Então, assim, para que você, estou falando isso para que você não fique decepcionado, de repente você vem com uma grande expectativa aqui no canal do professor Álvaro Bruno e de repente você pode ter um certo desgosto, uma certa decepção, tá bom? Então, não se ofenda com o meu jeito, não se ofenda talvez ao seu ver com a superficialidade dos meus comentários,
mas esse é o nosso jeito, é assim que eu costumo dar aula na escola dominical, lendo, acompanhando o texto, lendo as referências, ouvindo os alunos, participando do debate. É desta maneira que nós costumamos fazer, tá bom? Então, assim nós terminamos essa lição número 1, tá? Essa panorâmica sobre a vida de Ruth e de Esther. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar essa videoaula com muitas pessoas, inclusive incentivando as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante. E tão importante também se você puder contribuir com o nosso canal, investir no reino de Deus aqui através do nosso canal. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde. Seja bem-vindo a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.